Esse segundo semestre é muito mais interessante para quando a gente está falando do que a gente precisa entender para engenharia química e de forma que a gente consegue ter uma aplicação muito mais de perto, tá? A parte mais teórica e um pouco mais complexa talvez seja essa parte de misturas não ideais, mas ela é a base de tudo para poder a gente conseguir entender o que a gente precisa no resto, tá? Então, acima de tudo, a gente precisa, então, se concentrar no que a gente vai desenvolver durante esse semestre. Eu sei que vocês sempre ficam ansiosos aí por causa da nota, né? Eu estou atrasado aí para poder entregar a segunda avaliação, tentar entregar ainda esse mês, ou seja, essa semana ainda. A gente não vai ter avaliação até primeira parada do semestre, porque a gente vai completar apenas um mês de aula nesse período. Então, só permitir o povo aqui entrar. Pronto. Então, até dezembro, a gente vai seguir aqui. Então, a gente está iniciando hoje o semestre, dia 23, 24, né, na verdade. Dia 24 de novembro. E a gente segue até a primeira parada, que já é junto com o Papai Noel, dia 22 de dezembro. Ok? Depois a gente retoma dia 6 de janeiro. E aí a gente vai até meados de abril. Ok? Então, esse semestre está meio quebrado, a gente vai ter essa parada aí para o Natal, no recesso. No calendário acadêmico, se não me engano, esse é o período de recesso, tá? De 22 de dezembro a 6 de janeiro. Então, provavelmente, a gente vai ter a nossa primeira avaliação quando a gente estiver retornando aqui no mês de janeiro. A nossa outra avaliação deve ser perto de abril e juntamente com a F aqui já quase junto. Então, aqui deve ser mais ou menos a terceira AP, aqui a quarta AP, e aqui a AF, ok? Então, só para a gente estar vendo aí essa questão das avaliações mais remarcadas. A gente continua com aquele esquema de fazer uma série de avaliações intermediárias, então, eu estou chamando isso de atividade formativa. Então, você vai ter sempre uma atividadezinha que eu vou tentar adicionar ao final de cada aula, junto com as notas de aula, naquele tópico que a gente discutiu naquele momento. O prazo para entrega dessa avaliação formativa é até a próxima AP. Então, ela não tem uma data fixa para poder você entregar. Você pode entregar tudo, por exemplo, o que a gente vai trabalhar até a terceira AP, e depois o que a gente estiver trabalhando entre a terceira AP até a quarta AP, ok? É a forma que eu tenho de conseguir ajudar o pessoal que não acompanha a disciplina síncrona, para poder você conseguir fazer quando você conseguir assistir a aula. Então, o interessante é você tentar fazer logo que você está assistindo a aula. Qualquer dúvida, você volta na aula, sempre vai ser algum conteúdo ligado com a aula, tá? A gente também tem alguma coisa focada para a parte prática, né? De você tentar exercitar aquele conteúdo. Essa avaliação formativa, ela é 40% da nota. Além disso, além da atividade formativa, deixa eu pegar aqui o outro nomezinho do que eu estava usando para vocês. Então, a gente também tem o outro tipo de atividade que é como se fosse um trabalho mais prático. Esses trabalhos aqui, provavelmente a gente vai ter um para cada equilíbrio. Então, se você tem o equilíbrio líquido-vapor, aí você vai ter algum trabalho para poder fazer em relação ao equilíbrio líquido-vapor. Se é equilíbrio líquido-líquido, um trabalhinho para você fazer em relação ao equilíbrio líquido-líquido. Então, essa avaliação formativa é individual e ela sempre vai ser no Forms, ok? Esse trabalho mais prático, ele compõe 20% da sua nota final. Então, o total de trabalhos aí do que você vai fazer vai ser 60%. E as APs, cada uma vai valer, o somatório aí, as médias das APs vão contar como se fosse 40%, tá? A sua nota. Então, você vai ter duas notas a mais nesse semestre, você já tem duas, você tem mais duas, cada nota dessa vai ser 40% o valor da prova, 60% essas atividades. Se a avaliação formativa é individual, esse trabalho prático é em dupla, tá? E aí não necessariamente vai ser no Forms, porque isso aqui pode ser uma rotina computacional, um trabalho em Excel, alguma coisa que a gente vai desenvolvendo aí durante o semestre, tá?
Tranquilo? Então, dessa forma, a gente consegue ir desenrolando e aí o que vocês forem precisando de ajuda, vocês me avisem, tá bom? Tem alguma dúvida dessa parte mais administrativa da disciplina? As notas da segunda AP, como eu já falei, vão sair ainda essa semana e até o final do mês eu estou entregando para vocês. E, e aí essa terceira AP vai ser somente depois do retorno do recesso, lá para o dia 6 de janeiro, aí a gente já faz uma corrida para poder tentar finalizar. A gente vai ter mais ou menos um mês de aula agora aqui antes do recesso, então a gente vai ter pelo menos um mês e meio, 2 meses para após o retorno em janeiro, de acordo com o calendário acadêmico. Tranquilo? Então, vai dar certo, fiquem tranquilos. Eu sei que as notas às vezes ficam muito baixas no primeiro semestre, mas o segundo semestre é a hora de recuperar, é a hora de brilhar, certo? Então, se concentrem mais nesse semestre, é um semestre muito decisivo para uma disciplina que tem durado um ano. Então, sei que o cansaço bate, esse formato de AD é uma merda, mas aí a gente vai se aguentando aí, tá? Vamos lá. Então, eu vou querer falar com vocês hoje sobre equilíbrio de fases para componentes puros, ok? Então, quando a gente está falando de equilíbrio de fases, justamente a gente tem que antes definir para vocês o que é equilíbrio, né? Então, equilíbrio, numa definição um pouco mais filosófica, seria a ausência de tendência de mudança. Então, quando você tem alguma coisa em equilíbrio, ela tem ausência de tendência de mudança. Então, vamos pensar comigo aqui. Um exemplo de física básica que vocês conseguem entender muito bem. Se você tem aqui como se fosse uma planíciezinha, e aqui eu coloco uma bola. Nesse formato aqui, se eu não perturbar essa bola, ou seja, se a resultante das forças nessa bolinha aqui for zero, ela não vai ter a tendência de cair no precipício. Mesmo que ela tenha uma energia potencial associada à altitude que ela está colocada, ela não tem a tendência de mudança, ok? Então aqui eu digo que ela está em equilíbrio, tranquilo? Esse equilíbrio, ele pode ser um equilíbrio meio esquisito. O que é esse equilíbrio meio esquisito? Se a planície for desse tipo, ou seja, eu posso equilibrar aqui a bola com muito cuidado, manter ela aqui em cima, ela está em equilíbrio, a resultante de forças é zero, mas ao menor toquezinho nessa bola, ela vai escorregar e vai andar aqui no declive. Enquanto que essa daqui eu posso até tocar nela e ela vai andar aqui para o lado. Eu ainda tenho uma chance de sobreviver com ela. Esse equilíbrio aqui é o que a gente chama de equilíbrio metaestável. Equilíbrio metaestável. Por que ele é metaestável? Ele é estável, mas não é tão estável assim. Ok? Se eu estou falando, então, aqui de equilíbrio, é ausência de tendência de mudança. Então, eu não tenho essa característica de alteração de mudança. Quando a gente está falando, isso aqui é de mecânica clássica, tá? Quando a gente está falando de substâncias, o equilíbrio ele continua sendo uma ausência de tendência de mudanças, mas ele tem uma questão muito mais dinâmica. Então, a dinâmica do equilíbrio de fases é um negócio importante. E o que é essa dinâmica? Se você parar para pensar em um vaso, e a gente vai falar isso muito esse segundo semestre, você sempre vai estar pensando em um vaso que não é de planta, não é de flor, mas é um vaso que você consegue comportar uma substância em uma determinada pressão e em uma determinada temperatura. Então, se você controla pressão e temperatura, você consegue colocar aqui a substância qualquer e eu estou observando aqui que essa substância ela se encontra com uma fase líquida e uma fase vapor. Lembrando, o que é fase? Fase é uma região, uma porção do seu sistema em que ela está delimitada por interfaces. Então, a primeira característica de uma fase é que ela é delimitada por interface. Então, ela é delimitada por interface, ela é separada, ela tem limites, ok?
Essa interface, por exemplo, da fase vapor, ela tem aqui uma interface com o vaso, outra com o vaso e outra novamente aqui, e ela tem uma interface com o líquido. É interessante de que se você puder dar um zoom aqui nessa região da interface do líquido com vapor, para que você olhar para essa região em melhores detalhes, você vai perceber que você tem aqui o líquido, você tem uma molécula no estado líquido e você tem uma molécula no estado vapor. A dinâmica do equilíbrio de fases é justamente que você não necessariamente mantém cada uma das moléculas no seu lugar, mas você tem uma equivalência de taxa entre o que sai da fase líquida para o vapor e o do que sai do vapor para o líquido. Então, repetindo, aqui eu defini para vocês o que é fase, que é uma porção do seu sistema que é delimitada por interface. Ela possui as mesmas características, ou seja, ela é homogênea nas suas características. Ela é homogênea nas suas propriedades. Ou seja, a densidade do líquido é a densidade do líquido em qualquer porção que você olhar para o líquido. A densidade do vapor é a densidade do vapor em qualquer porção que você olhar para o vapor. Você sabe que você não está na fase líquida a partir do momento que você percebe essa alteração de densidade. E você sabe que a densidade do líquido normalmente é muito maior do que uma densidade do vapor. Ok? Então, essas características das fases, elas acabam formando o que a gente chama de interface, essa separação entre essas características diferentes, então a separação, a delimitação do que é cada uma das fases, e essa dinâmica desse equilíbrio faz com que você tenha uma equivalência de taxa, muito mais do que uma tendência completa de inalteração do sistema, ou seja, você tem, na verdade, um equilíbrio dinâmico, em que a taxa do que sai do líquido para o vapor é equivalente à taxa do que sai do vapor e retorna para o líquido. Dessa forma, você diz que aquele sistema está em equilíbrio, ok? Então, pensando nesse tipo de equilíbrio, isso é fundamental para que a gente possa entender qualquer outro processo de engenharia química. Por quê? Porque a termodinâmica, como eu já falei para vocês, ela delimita até onde você pode chegar. E o máximo que você pode chegar numa alteração de um determinado processo é no equilíbrio. A partir daquele equilíbrio, você não tem a tendência de alteração de composição. Então, por exemplo, um exemplo prático de onde você pode encontrar equilíbrio de fases. Em uma coluna de destilação, por exemplo. Então, vocês já devem ter visto o que é uma coluna de destilação, pelo menos superficialmente. Você tem aqui, por exemplo, uma coluna de pratos, em que você tem uma sucessão de estágios, e a gente aborda esses estágios como se eles fossem estágios em equilíbrio. Então, se você tem a entrada aqui de alimentação, ascendente na torre, você tem o vapor, descendente na torre, você tem o líquido. Então, para cada estágio, para cada etapa de separação, você tem o que a gente chama de um estágio de equilíbrio. Esse estágio de equilíbrio, ele precisa de duas equações diferentes para poder você conseguir determinar esse estágio em equilíbrio. Uma é a operacional, é a equação operacional, ou equação de operação, e a outra é a relação de equilíbrio. A equação de operação te informa como o líquido e o vapor estão entrando dentro desse estágio de equilíbrio, e a equação de equilíbrio está te dizendo como é que eles saem. Então, a determinação, o projeto dessa coluna de destilação depende do desenvolvimento de relações de equilíbrio, de você saber até onde você consegue alterar a composição dentro desse estágio, de como é que eles saem a partir desse estágio. Então, é aqui que entra toda a importância do que a gente vai desenvolver durante esse segundo semestre.
É você olhar para uma relação de equilíbrio e entender a importância dela do ponto de vista operacional dos equipamentos de operações unitárias. Então, essas operações unitárias, o que a gente estuda separadinho, é o que é essencial para que você consiga desenvolver as aplicações necessárias para a engenharia química. Sem essas relações de equilíbrio, fica impossível você conseguir projetar esses equipamentos. Sem o conhecimento da relação entre as diversas fases de um determinado processo. Então, por exemplo, o exemplo que eu estou trabalhando aqui com vocês, de colunas de destilação, em que você procura separar um componente devido à sua diferença de volatilidade, isso está muito ligado com o equilíbrio líquido-vapor. Por quê? Porque você olha para a coluna de destilação e tenta separar os componentes pela sua diferença de volatilidade. E você utiliza uma relação de equilíbrio, que é equilíbrio líquido-vapor, para fazer esses cálculos. Então, por exemplo, um exemplo mais simples, com um pouco menos de física e um pouco menos de linguajar de engenharia, seria, por exemplo, você pensar em um separador, um decantador. Você está querendo separar uma corrente de areia de um líquido, por exemplo. Isso tem pouca aplicação não, seria a aplicação mais simples de engenharia química quando você está tentando projetar um decantador. Você não tem alterações químicas, normalmente você não considera nenhuma reação química ocorrendo durante o processo de decantação. Tudo que você tem é a sedimentação do sólido no meio do líquido. Então, se você tem aqui o tanque de decantação, você tem aqui a corrente do líquido, você tem aqui a entrada e saída desse componente. Normalmente aqui você tem alguma espécie de barreira para poder você ter o ponto de coleta do sólido. Então, o líquido entra, o líquido sai, e aqui o sólido sai também. Então, aqui você tem o sólido pulverizado aqui dentro, e à medida que ele vai passando tempo dentro desse decantador, ele vai sedimentando e você consegue recuperar ele na corrente mais concentrada em sólidos. Qual é a força motriz de separação? Qual é a força motriz que propicia essa separação? A força motriz é justamente a diferença de densidade entre o sólido e o líquido. Porque essa diferença de densidade permite que a gravidade atue e faça com que você tenha esse processo de decantação. Então, você observa que eu uso uma propriedade daquele sistema, que é a diferença de densidades entre as fases, atuo com um fenômeno físico, que é a atuação da força gravitacional, e consigo sair disso com um processo que separa um componente do outro. Normalmente, a gente investe muito tempo entendendo como separar as coisas. Normalmente, reagir é um pouco mais simples. O que é difícil é separar. Então, nesse caso, a gente vê aqui um processo mais simples. Um pouco mais complexo é quando você olha para a coluna de destilação. Por quê? Porque você tem muita alteração de composição entre as fases. Então, isso muda as propriedades das substâncias. E aí você tem que fazer uma abordagem muito mais complexa do que o projeto de um decantador, por exemplo. Então, qual é a força motriz de uma separação por destilação? É você ter justamente a diferença de volatilidade dos componentes. Qual é o fenômeno físico que está associado com esse processo? É justamente o fenômeno de aquecimento. Na hora que você aquece, você consegue separar. Quem tem maior volatilidade vai ocupar a fase vapor e quem tem menor volatilidade vai permanecer como líquido. Aí você consegue ajustar, você consegue ter um processo que ocasiona a separação. A separação por destilação é um dos mais utilizados, porque você consegue separar com uma elevada pureza cada um dos componentes. Então você consegue segmentar em diferentes componentes com propriedades que são similares. E que propriedade é essa? O seu nível de volatilidade. E aí, volatilidade, vocês sabem de PPQ, que é a tendência de escapar da fase líquida e ir para a fase vapor, de se permanecer na fase vapor, ok? Outro exemplo de propriedade, né, interessante, é justamente o equilíbrio líquido-líquido. O equilíbrio líquido-líquido é muito parecido, ou melhor dizendo, né, a operação unitária de extração líquido-líquido, ela é muito similar com a de decantação, com a observação de que quando você tem duas fases líquidas, a composição delas durante o processo de contato pode ir alterando. Mas a elas também é associado a diferença entre as fases, diferença de densidade entre as fases, para que você possa ter um processo de separação
entre a região de um líquido mais denso e menos denso. E aí você consegue recuperar um determinado componente ou outro. Mas ali ainda tem outros fatores, como a seletividade. O que é seletividade? É a capacidade de um componente de ter preferência química por uma ou por outra. Então, se para a destilação você tem como característica de separação a volatilidade, para o equilíbrio líquido-líquido você tem a questão de afinidade química. A afinidade química também é o que é utilizado para quando você está fazendo separações por adsorção. Então, você tem ali um tipo de equilíbrio sólido-líquido, em que você tem a adsorção de um determinado componente e o outro não. Então, seja volatilidade, afinidade química, cada uma dessas características das substâncias, elas são essenciais para que você possa desenvolver as equações de equilíbrio, as relações de equilíbrio, para que você possa fazer os cálculos fundamentais. Então, na disciplina de termodinâmica, a gente aprende até onde as coisas podem ir. Então, até onde você consegue caminhar no seu processo. É em operações unitárias, 1, 2 e 3, que você vai juntar essas informações do equilíbrio juntamente com as informações operacionais. Então, o formato do equipamento, as características do equipamento. A junção desses dois te permite o cálculo da operação unitária, o cálculo de como separar as coisas, ok? Então, para isso, a gente precisa, então, formular o problema do equilíbrio. E aí, qual é o problema do equilíbrio químico, principalmente? Eu sei que para que eu tenha essa ausência completa de tendência de alteração de um determinado componente, eu tenho certeza que eu preciso manter temperatura e pressão constantes. Então, retornando aqui para o nosso vasinho que a gente estava desenhando ali, a gente vai chamar agora que nesse vaso eu tenho duas porções diferentes. Eu tenho a fase alfa e eu tenho a fase beta, ok? Eu tenho aqui, então, a temperatura sendo medida e a pressão. Para que eu possa dizer que a fase alfa está em equilíbrio com a fase beta, eu preciso que a temperatura da fase alfa seja a mesma da temperatura da fase beta. Se a temperatura for diferente, eu vou ter transferência de calor, e aí, se eu transfiro o calor, eu posso alterar as propriedades das substâncias de forma que elas ainda não estão em equilíbrio. Então, o primeiro ponto é você manter a temperatura constante do sistema. O segundo ponto importante é a pressão. A pressão da fase alfa tem que ser a mesma pressão da fase beta. E aí entenda a pressão como sendo também forças, ok? Se a pressão for diferente, você vai ter uma acomodação do líquido ou do gás de forma que você ainda não está em equilíbrio mecânico. Então, aqui é o que a gente chama de equilíbrio térmico, equilíbrio mecânico. Só que a gente precisa ir além. Todos os processos de separação que são interessantes para a engenharia química, eles têm consigo uma alteração de composição. E aí, para poder conseguir medir a alteração de composição, a gente precisa saber qual é a propriedade que eu tenho que manter igual entre a fase alfa e beta para que eu possa garantir o equilíbrio químico. Então, para que eu possa garantir esse equilíbrio químico, ou seja, que a tendência de movimento entre as substâncias químicas de uma determinada substância pare de ocorrer, a gente precisa voltar lá para a primeira lei da termodinâmica. A gente precisa tentar escrever essas leis termodinâmicas para ver se a gente consegue alguma informação. Então, eu vou escrever aqui a primeira lei para esse sistema, que é fechado. Então, eu vou escrever ele dessa forma. du, que vai ser igual a dq mais dw. Eu vou supor primeiro que todo o trabalho que eu vou executar sobre ele é de origem reversível, tá? Então, se ele é de origem reversível, eu posso separar ele como sendo PDV. Ah, professor, mas aí você já está simplificando o negócio. Sim, a simplificação é porque eu estou deixando tudo em função de funções de estado, então estou deixando tudo em torno de funções de estado, e aí eu sei que o mesmo processo ocorrendo entre as mesmas variações vão ter as mesmas alterações de funções de estado. Aquela história do caminho termodinâmico que a gente já viu no semestre passado, tá?
Então, o que a gente pode observar desse sistema é que se a gente não tem alteração de pressão, então se eu não tenho alteração de pressão aqui nesse sistema, isso quer dizer que dP é igual a zero, e eu posso reescrever essa equação de du como sendo, faltou aqui, dq menos pdv menos vdp. Por que eu saí daqui para cá? Se o dp é igual a zero, então eu posso subtrair vdp, que não vai alterar nada. Por que eu estou fazendo isso? Só para poder me facilitar um negocinho rapidinho aqui, que é o quê? É eu poder escrever du, que é igual a dq, menos d de pv. Tranquilo? Então, eu peguei essa derivada do produto e coloquei todo mundo lá dentro. Obviamente que se a pressão é constante, se a pressão não altera, eu sei que dH vai ser igual a dQ. Ou seja, se eu passar isso daqui lá para o outro lado e me lembrar da definição de quem é H, que é U mais PV, a gente consegue chegar nesse ponto do sistema. Que a gente percebe que a variação de entalpia daquele sistema é também a variação de calor que você precisa medir para manter aquele sistema com a pressão constante. Tranquilo? Isso daqui é da primeira lei, tá? Da segunda lei, a gente tem a seguinte relação. A gente sabe que a variação de entropia desse sistema vai ser maior ou igual à variação de calor pela temperatura. A variação de entropia ela vai ser maior ou igual à variação de entropia do processo reversível, ok? Então a gente pega essa desigualdade e aí a gente tenta se relacionar como? Mandando a temperatura para o outro lado, TdS vai ser maior do que dQ. Só que quem é dQ? É o dH. Então a gente vai substituir essa relação do dH aqui e vai ficar TdS maior ou igual a dH. Ou seja, eu posso mandar isso daqui como zero maior ou igual do que dH menos TdS. Professor, você já está me enchendo o saco uma hora dessa, na primeira aula do semestre, não deu nem uma semana de aula e a gente já está vendo derivadas e equações e é a vida, né? Acontece. Isso daqui quem é? A gente viu essa definição no semestre passado. Vamos lá, mais 35 pontos na prova para quem dizer quem é essa relação. DH menos TDS. Ninguém Gibbs. disse, então. Não valeu, já tinha cancelado primeiro. Vamos lá, então isso daqui é zero menor ou igual do que dG. Ou seja, isso aqui é a energia livre de Gibbs, é a derivada da energia livre de Gibbs. Ok? Então, se eu consigo. Eu achei uma relação aqui que eu só supôs a primeira lei e a segunda lei, e eu cheguei que a energia livre de Gibbs tem que ser menor ou igual a zero. A variação da energia livre de Gibbs tem que ser menor ou igual a zero. Isso aqui é muito importante. Por quê? Se você está em um processo que está tendendo ao equilíbrio, quando você está medindo as coisas em relação a temperatura e pressão constantes, a energia livre de Gibbs, a energia daquele sistema tem que ser sempre reduzida. Ele tem que reduzir, indicando uma minimização. Então, isso daqui dá a nossa o primeiro indicativo importante dessa aula, tá? É que a energia livre de Gibbs, então, essa aqui é uma observação importante. A energia livre de Gibbs sempre diminui para o equilíbrio. Então, quando você está tendendo o sistema para chegar em equilíbrio, o sistema vai se alterar de forma que a energia livre de Gibbs dele diminua. Faz sentido. Se você pensar aqui nesse exemplo da bolinha aqui,
as alterações que ocorrem nesse sistema para que ele chegue em equilíbrio é sempre visando a diminuição da energia potencial. Então, essa diminuição da energia potencial, ela ocorre para diminuir a capacidade de realizar trabalho desse sistema. Da mesma forma, como a gente está falando de sistemas químicos, então um sistema dentro de uma coluna de destilação, dentro de um reator químico, qualquer coisa que está tendendo ao equilíbrio, ela está tendendo sempre no sentido de redução da energia livre de Gibbs, e se é na redução da energia livre de Gibbs, ela vai chegar até um mínimo. Então, a minimização da energia livre de Gibbs é um critério necessário para você atingir o equilíbrio de fases, ok? Então, continuando aqui. Tá, bacana. Já entendi que a energia livre de Gibbs ela precisa diminuir para poder conseguir chegar no equilíbrio. Mas qual é o valor da energia livre de Gibbs quando a gente chega no equilíbrio? Então, qual é a relação que eu tenho no equilíbrio para essa energia livre de Gibbs? Para isso, eu preciso escrever aqui Gibbs para o nosso sistema do vaso completo. Então, eu vou pegar aqui o número de mols da fase alfa, a energia livre de Gibbs molar da fase alfa, fase beta, fase beta. Só lembrando, esse aqui é o nosso vasinho, essa aqui é a fase alfa, essa aqui é a fase beta. Eu estou admitindo que na fase alfa eu tenha N mols de qualquer componente. Eu não estou nem falando se é componente puro ou não. E na fase beta eu também tenho N mols, ok? Então, juntando aqui tudo, eu tenho como calcular a energia livre de Gibbs total do que tem dentro do vaso, que é G. Então, eu pego o número de mols, multiplico pela energia livre de Gibbs molar. Tranquilo? Se eu derivar isso daqui tudo, eu vou chegar na seguinte relação. dg, que vai ser igual a n alfa, dg alfa, mais g alfa, dn alfa. Então, estou derivando g total ali, tá? N beta, dg beta, mais g beta. Aqui é g beta, dn beta, ok? Se o equilíbrio é a ausência de tendência de mudança das coisas, então essas derivadas aqui, disso daqui vai ser zero, disso daqui vai ser zero, e disso daqui vai ser zero. Por quê? Porque se G está mudando, você não chegou no equilíbrio ainda. Tranquilo? Então, eu vou poder reescrever essa equação da seguinte forma. Zero, que é igual a G alfa, Dn alfa, mais G beta, Dn beta. E aí talvez você possa dizer, professor, mas aí o Dn também tem que zerar. Só que cuidado, quem zera aqui é o N total, que é igual a N alfa mais N beta. O número de mols é aquilo que não está variando. Se ela não está variando, é porque a derivada dele é igual a zero. Então, zero vai ser igual a dn alfa mais dn beta. Ou seja, dn alfa é igual a menos dn beta. Isso daqui é aquilo que a gente estava discutindo sobre a dinâmica do sistema em equilíbrio. Ou seja, o que está entrando dentro da fase beta é igual ao que está saindo da fase beta. Ok? Isso daqui é a relação matemática daquela discussão que a gente fez acerca da dinâmica do sistema em equilíbrio. Tranquilo? Substituindo isso aqui na equação que a gente já tem, a gente vai conseguir escrever o seguinte: G de alfa menos G de beta, que multiplica dn alfa, vai ser igual a zero. Só que para isso daqui ser igual a zero, sendo que dn alfa é diferente de zero, a gente já entendeu que o sistema tem essa dinâmica, você tem uma certa vazão saindo do componente alfa, da fase alfa para a fase beta,
e ela é igual ao que está saindo da fase beta e indo para a fase alfa, então isso daqui implica que só tem um jeito de você ter equilíbrio, que é se a energia livre de Gibbs for igual para cada uma das fases. Então, essa conclusão aqui é uma das coisas mais importantes. É o começo agora do semestre, e tudo que a gente for fazer, a gente vai estar se baseando nisso. A energia livre de Gibbs, quando você tem equilíbrio entre duas fases quaisquer, elas têm que ser iguais. A energia livre de Gibbs da fase alfa tem que ser igual à energia livre de Gibbs da fase beta. Ok? Então, essa é a conclusão que a gente chega para poder a gente conseguir responder aquela interrogação que a gente escreveu aqui. Então, qual é a propriedade que define o equilíbrio químico? A propriedade que define o equilíbrio químico, a gente sabe qual é agora. É a energia livre de Gibbs. Então, temperatura define o equilíbrio térmico, pressão, temperatura define o equilíbrio térmico, pressão define o equilíbrio mecânico. E a energia livre de Gibbs define o equilíbrio químico. Ok? Continuando aqui, então. Qual é a consequência da gente ter esse equilíbrio químico? A consequência tem uma coisa prática a respeito disso. Então, talvez um dos cálculos mais importantes que você precise fazer em equilíbrio é para saber qual a pressão que um determinado componente precisa para poder ser contido dentro de um vaso de pressão. Por exemplo, se você tem a acetona sendo aquecido dentro de um determinado componente, qual a pressão que aquele frasco que contém acetona precisa suportar para que você consiga manter ele ali dentro? Então, qual é a pressão que o vaso precisa? Então, é do ponto de vista prático isso, tá? A gente vai tentar, então, desenvolver uma relação entre a pressão de saturação e a temperatura. Para isso, a gente vai começar escrevendo a energia livre de Gibbs da fase alfa, que é igual à energia livre de Gibbs da fase beta. A gente acabou de chegar nesse sistema, né? Então, a gente acabou de entender isso. Eu também sei que, então, que a variação da energia livre de Gibbs da fase alfa vai ter que ser igual à variação da energia livre de Gibbs da fase beta. Tudo bem? Se aqui com essa equação a gente consegue escrever que V da fase alfa, que multiplica dP, menos S da fase alfa, que multiplica dt, isso aqui vai ter que ser igual a V da fase beta, dP, menos S da fase beta, dt. Onde é que veio isso? Lá daquelas aulas de equações de Maxwell em que a gente desenvolveu a relação fundamental para energia livre de Gibbs, ok? Então, aqui, observa que para pressão e temperatura, eu já estou considerando elas iguais. Eu quero chegar no equilíbrio. Eu quero chegar no ponto em que a pressão e a temperatura já estão equivalendo ao equilíbrio térmico e mecânico do sistema, ok? Então, aqui eu consigo rearranjar isso daqui, passando tudo que tem P para um lado, tudo que tem T para o outro, eu vou conseguir reescrever que dP dt vai ser igual a S da fase alfa menos S da fase beta, dividido por V da fase alfa menos V da fase beta. Ok, volume, tudo bem. Volume é fácil de conseguir. Pega uma equação de estado, cata uma equação de estado aí e vai na paz para poder conseguir desenvolver a medida de volume. Mas entropia é um negócio chato. Então vamos tentar sair da entropia para chegar numa coisa que seja melhor, mais fácil, mais tabelada de medida. Então a gente vai pegar essa relação aqui entre os Gs e vai colocar a definição de quem é G. Porque a gente vai ter H da fase alfa menos T S da fase alfa, que vai ser igual a H da fase beta menos T S da fase beta. Então aqui a gente rearranja para quê? Para a gente conseguir substituir S da fase alfa e S da fase beta como sendo igual a H da fase alfa menos H da fase beta
sobre T. Então, se eu pegar isso daqui e substituir aqui nessa relação, eu consigo sair de uma relação que tem entropia para uma relação que tenha a entalpia. Ô, professor, ô, vantagem, não sei nem o que é entropia, nem o que é entalpia, então não está ajudando em nada. Vamos lá, vai devagar. A entalpia, ela está muito relacionada com a mudança de fase, ou seja, qual é a entalpia que você precisa de sair da fase alfa para a fase beta? Então, por exemplo, isso daqui é a entalpia de vaporização, quando você está pensando na transição entre a fase alfa e a fase beta. V da fase alfa e V da fase beta pode ser a alteração do volume devido a dessa transição de fase. Então, é bem mais interessante. H é um negócio que você usa bem mais do que o S. Porque quando você tem um equipamento operando a pressão constante, a variação de calor dele está ligado com a entalpia. Então, é uma unidade muito mais prática do que a entropia. Não vou mentir para vocês, não. Então, essa relação aqui é uma relação muito importante. Quando você pega essa relação e consegue fazer umas reduções nela, primeiro, essa equação é chamada de equação de Clapeyron. Então, a equação de Clapeyron, você consegue fazer uma série de reduções nela com as hipóteses de Clausius. Então, você consegue fazer aqui a abordagem de Clausius-Clapeyron. Estou traumatizando vocês com esses nomes feios, que é para vocês tentar se lembrar das coisas. Por quê? Clausius-Clapeyron, quando você juntou essas duas pessoas aí, elas estavam pensando o seguinte. Então, a primeira hipótese, eu estou falando aqui na primeira hipótese de Clausius-Clapeyron, que ele vai associar a fase alfa e a fase beta com as fases líquida e vapor. Então, eu vou pensar aqui na região de líquido-vapor mesmo. Lembrando, a equação de Clapeyron, desse sentido aqui, ela serve para duas fases quaisquer em equilíbrio. A equação de Clausius-Clapeyron, ela está focada para o equilíbrio líquido-vapor. Então, a primeira hipótese que ele vai fazer é que o volume do líquido é muito menor do que o volume do vapor. Todo mundo concorda com essa observação? O volume molar do líquido, o volume específico do líquido é muito maior, é muito menor do que o volume do vapor. Isso é a mesma coisa de dizer o inverso para a densidade. A densidade do líquido é muito maior do que a densidade do vapor. E é muito maior valendo, tá? Quanto mais longe do ponto crítico você tiver, maior vai ser essa diferença. Então, se você olhar na sua tabela de vapor aí do seu livro, você vai observar que você vai ter 0,00 alguma coisa para o volume do líquido. Enquanto que você vai ter 100, 30, 160, 200 como sendo o valor para o volume molar do vapor. Então, é realmente uma boa hipótese, ok? A segunda hipótese que ele vai fazer, então essa aqui é a primeira hipótese de Clausius-Clapeyron. A segunda hipótese é, é que o volume do vapor pode ser calculado pela equação de estado do gás ideal, ok? Aí você já começa, oh, calma, não necessariamente a equação de estado do gás ideal é melhor aplicável. Sim, mas Clausius-Clapeyron está querendo chegar numa relação entre pressão e temperatura. Clausius-Clapeyron não gostava desse negócio de derivada, então ele vai tentar chegar numa equação mesmo de verdade para relacionar a pressão de saturação com a temperatura. Então ele está fazendo todas as hipóteses possíveis para chegar numa relação boa de trabalhar. Então a primeira hipótese é o volume do líquido muito menor do que o volume do vapor. Então, quando você fizer essa subtração aqui de um com o outro, você já vai esquecer o volume do líquido. O volume do vapor você vai calcular como sendo a equação do estado do gás ideal. E a outra aproximação dele que ele faz, que é a que mais força a amizade, é que o ΔH de vaporização ele é constante em relação a T. E se você observar na sua tabela de vapor,
para a água, que é um componente associativo, que ele forma as pontes de hidrogênio, as interações com hidrogênio. Você observa que em uma grande faixa de temperatura, realmente o ΔH de vaporização varia muito pouco. Contudo, essa é a hipótese, como eu já falei, que mais força a amizade, que é a mais difícil de você realmente conseguir entender que é verdade. Mas é essencial para o processo que a gente vai fazer agora. Por quê? Porque eu vou pegar aqui, então, dP, dt, e vou igualar com essas simplificações. Então, ΔH é constante, então eu já vou substituindo aqui o ΔH do alfa, que é o vapor, e do beta, que é o líquido, já vou colocar aqui, multiplica T, e já vou substituir aqui V de alfa como sendo o volume do vapor calculado pela equação de estado do gás ideal. Ok? Então aqui você consegue separar dP sobre P, que vai ser igual a ΔH, RT ao quadrado, dt. Tranquilo? Deu ruim aqui, vou ter que repetir. Bom que repete, fica isso melhor para vocês. Vamos lá. Então, repetindo as hipóteses de Clausius. Essa equação aqui, a equação de Clapeyron. E agora eu estou desenvolvendo as simplificações de Clausius-Clapeyron. A primeira simplificação de Clausius-Clapeyron, primeira hipótese. A primeira hipótese é que você está com o volume do líquido muito menor do que o volume do vapor. A segunda hipótese é que o volume do vapor pode ser calculado pela equação do estado do gás ideal. E a terceira hipótese é de que ΔH, do vapor, de vaporização, ela é constante com a temperatura. Qual é a consequência disso tudo? É que na hora que você está escrevendo dP sobre dt, você vai escrever isso daqui como sendo ΔH, que é constante com a temperatura, T, que multiplica, se você tem aqui volume do vapor menos volume do líquido, o volume do líquido vai ser desprezível em relação ao volume do vapor, então você vai escrever isso aqui como sendo RT sobre P. Então você consegue rearranjar essa equação de forma que você tenha dP sobre P, que é igual a ΔH sobre RT2, que multiplica dt. Então, essa equação aqui, você consegue integrar, e aí, integrando ela dentro de uma faixa de composição, uma faixa de pressão e temperatura, você tem ln de P saturação que vai ser igual a ΔH sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Essa equação aqui é o que a gente chama de equação de Clausius-Clapeyron. O que a equação de Clausius-Clapeyron está te informando? Só lembrando aqui para vocês, um diagrama já conhecido de vocês, que é o diagrama pressão-temperatura para uma substância pura. Então, o diagrama aqui tem uns pontos notáveis. Você tem aqui o ponto triplo. Você tem aqui o ponto crítico. Aqui você tem a região de vapor. Você tem aqui a região de líquido. E aqui você tem a região de sólido. Então, o que essa relação está te informando? Que se você tiver aqui um valor de T1 e com esse valor você tiver um valor de P1,
você consegue calcular qualquer outro T2, P2. Ou seja, você consegue determinar qual é a região em que você tem líquido ou que você tem vapor. Qual é o binômio de pressão-temperatura que você consegue ter para determinar qual é a relação entre o líquido e o vapor. E ela é importante principalmente quando você entende ou lembra da regra das fases de Gibbs. F é igual a 2 menos π mais N. Ou seja, π é o número de fases, N é o número de componentes. E aí você sabe que se você tem um composto puro com duas fases, composto puro com duas fases, você precisa determinar uma variável para determinar aquele componente completamente. Ou seja, você precisa informar uma temperatura para poder você conseguir calcular a pressão. E é aqui que entra esse tipo de equação, ok? Ela fica mais clara ainda quando você consegue rearranjar essa equação e colocar ela na forma de ln de Psat, que é igual a uma constante, menos ΔH de vaporização sobre RT. Você consegue rearranjar isso para esse formato, e aí se você observar, isso daqui é uma equação que é chamada equação do tipo Antoine. Aquela equação de Antoine que vocês usaram lá em PPQ, ela obedece a esse tipo de relação. Obviamente que tem umas que são muito mais complexas, né? Que tem uma complexidade um pouco maior. Mas essa relação aqui, ela já consegue ajustar uma grande quantidade de componentes. Ok? Então, vou salvar as notas de aula aqui, vou mandar para vocês no Classroom. E qualquer dúvida vocês me falam, tá bom? Vou tentar salvar aqui o quanto antes a aula para poder mandar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Professor, Oi. é, naquela hora que o senhor falou do número de mols que não variam, que DN é igual a zero, eu não entendi muito bem. O senhor poderia explicar novamente? Agora, aqui, a gente. Deixa eu pegar aqui. Se você olhar para esse vaso, ele não tem nem entrada nem saída de número de mols. Então, o número de mols total é uma constante. Quem é o número de mols total? É o somatório do que você tem em número de mols na fase alfa mais o número de mols na fase beta. Isso daqui é constante. Não está variando, porque o sistema está fechado. Quando eu estou derivando isso daqui, eu consigo achar dn alfa mais dn beta, que é igual à derivada da constante. Quanto é que é a derivada da constante? É zero. Então, quando eu estou falando aqui que o número de mols ele é constante, isso quer dizer que a derivada do número de mols é igual a zero. Por quê? Porque ele é um número. Eu vou te dizer, por exemplo, eu tenho 2 mols aqui dentro desse sistema, e esses mols não estão variando. Eles estão se posicionando em fase alfa e em fase beta de forma que eu não sei. Mas eu sei que a soma deles é 2. Qual é a variação do número de mols total? Se é 2, a derivada de 2 vai ser zero. Então é por isso que o número de mols total desse sistema ele não varia. A forma matemática de eu te falar isso é que a derivada do número de mols é igual a zero. Só que esse número de mols ele é o somatório de alfa e de beta, que fica flutuando por causa dessa questão dinâmica do equilíbrio. Então eu sei que eles ficam flutuando de forma que, quando você varia o número de mols de alfa, ele vai ser igual a menos a variação do número de mols de beta. Ok? Então, o que sai de alfa é o que está saindo de beta também. Tranquilo? Entendi, obrigada. Ah, mais alguma dúvida, gente? Vocês não têm nenhuma dúvida, então é basicamente isso. Se vocês verem, vocês precisam sempre acessar
o sistema, as coisas da disciplina com o e-mail institucional, tá? Porque aí você consegue entrar livre na chamada sem não precisar ficar apertando para poder você ser adicionado. Outra coisa, os formulários, eles são restritos aos e-mails da universidade. Eu faço isso que é para poder a gente ter uma segurança, uma tranquilidade de que só está entrando na chamada quem realmente tem o e-mail da instituição. E uma forma de identificar vocês em tudo que vocês estão fazendo na disciplina, tá? Então, usem o e-mail institucional. Com o e-mail institucional, você consegue também ter acesso ao formulário, por exemplo. Então, a nossa primeira atividade formativa já está lá disponível. Você só consegue acesso a ela se você tiver com o e-mail institucional. Então, pega seu e-mail institucional, entra no Classroom, eu mandei para vocês o convite via Siga, e aí lá no convite via Siga você consegue recuperar e tentar fazer lá no Forms mesmo, rapidinho. São, acho que 4 questões, então bem tranquilas aí para vocês irem exercitando o que a gente viu na aula de hoje. Tá bom? Então, basicamente isso, gente. E aí, qualquer coisa vocês vão me falando, tá bom? Até mais.